Então a palavra de Deus diz assim, 2 Tessalonicenses 2, 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, veja só, isso aqui é muito importante. Paulo abordou aqui dois aspectos. Ele está dizendo, irmãos, no que diz respeito, primeiro, à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Ele está falando de duas coisas que vão acontecer aqui. A vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. Porque uma coisa implica na outra. Quando Jesus volta, nós vamos nos reunir com Ele. Ou seja, nós vamos ser arrebatados. Então Ele vem e a igreja se reunirá com Ele. Esses dois eventos vão acontecer juntos ao mesmo tempo. E Paulo vai dar uma informação aqui relacionada com isso. Ele está dizendo no que diz respeito a essas duas coisas. Aí ele diz assim, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente. Ou seja, não deixem alguém mover a mente de vocês em outra direção. Com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, que é carta, né? Como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, ele está dizendo em outras palavras, não fiquem perturbados, não deixem alguém mover a mente de vocês para pensar em outra coisa. Não importa o meio que as pessoas usem, vocês não deixem elas perturbarem vocês, querendo dizer que o dia do Senhor já chegou. Porque estavam fazendo isso naquela época. Chegando para a igreja e dizendo que Jesus já tinha voltado, que o dia do Senhor tinha chegado. Aí Paulo disse, olha, isso não deixe ninguém fazer a cabeça de vocês e dizer que Jesus já voltou. Por que ele disse isso? Agora que está no versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. O que não acontecerá? O dia do Senhor, que ele está dizendo. Isto não acontecerá sem que primeiro, ou seja, ele está dizendo aqui o seguinte, ó, o dia do Senhor vai acontecer, mas primeiro tem duas coisas que vão acontecer antes do dia do Senhor. Esse dia do Senhor é o dia em que Jesus volta e a igreja se reúne com Ele. É a mesma coisa. Aí ele está dizendo, ó, antes vai acontecer duas coisas. Aí ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que é um grande afastamento de Deus a nível mundial, que vai haver muitas pessoas abandonando a Cristo, abandonando a fé, pessoas cada vez mais escarnecendo de Deus, cada vez mais as pessoas indo para longe de Deus. É uma grande apostasia, ou seja, vai ter poucas pessoas firmes, fiéis, na presença de Cristo. Essa é a primeira coisa que ele diz que vai acontecer antes da volta de Cristo. Aí a segunda é, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então o que é que Paulo diz? Tem duas coisas que tem que acontecer antes do dia do Senhor, antes da volta de Cristo. A apostasia e a manifestação, ou seja, a revelação do homem da iniquidade. O que é que Paulo está dizendo para a igreja aqui em outras palavras? Vocês vão ver essas duas coisas acontecerem antes de Jesus voltar. Então não pensem que o dia já chegou, porque essas duas coisas não aconteceram ainda. Então vocês só vão ver Jesus voltar depois que essas duas coisas acontecerem. Nós já estamos vendo uma grande apostasia, mas a gente ainda não viu o homem da iniquidade. Então, sem sombra de dúvidas, nós não podemos afirmar que Jesus já voltou. Ou, por exemplo, que ele vai voltar agora. Porque o homem da iniquidade ainda não se revelou no mundo. Geralmente a gente sempre ouve as pessoas dizer assim, né? Jesus pode voltar a qualquer momento.
Jesus pode voltar até mesmo agora. Mas isso não se sustenta biblicamente. Porque para acontecer a volta de Cristo, precisa antes se cumprir todos os sinais que foram dados na palavra que iriam acontecer antes dele voltar. E um deles é a manifestação do anticristo.